Boa tarde, meu povo. Então, mais uma vez estamos aqui com conteúdo novo e hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Lembrando, não deixe de fazer as atividades e das devolutivas, porque as devolutivas você ganha nota da sua frequência e ganha também a sua presença. Então, deem as devolutivas ao professor. Bora começar? Então vamos lá. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês ou lá pelo Google Meet, tá certo? Então a gente hoje vai falar sobre a segunda lei de Mendel, que está na página 108 a 116 do seu livro didático. Qual é os objetivos da aula? Compreender as características de transmissão genética nos seres humanos em referência à segunda lei. Compreender o funcionamento da transmissão cromossômica. Então, como a gente estava falando, né, sobre a lei de Mendel, aquele quadro de Punnett, hoje ele vai aumentar esse quadro, né? A gente vai falar aqui o seguinte, que na segunda lei, o que é que vai ter? Fatores para 2 ou mais caracteres são transmitidos de gameta de forma totalmente independente, quer dizer, você vai ter 2 características, né? Por exemplo, a cor do corpo do animal. Por exemplo, uma galinha. Ela pode ser preta, branca, marrom. É através da combinação genética. E a crista dela forma que tipo? De noz, de rosa. Então, é essa questão que a gente vai ver hoje, certo? E os pares de alelos localizados no cromossomos não homólogos separam-se independentemente. Então vamos ver o que é isso, né? Voltando aqui. Nós temos aqui, eu trouxe um exemplozinho fácil, né? Da gente observar. Mendel continuou seus trabalhos, dessa vez analisando 2 caracteres ao mesmo tempo. É como eu falei, por exemplo, se ele pegou a ervilha, ele vai pegar o formato da ervilha e a cor da ervilha. O formato da ervilha e a cor da ervilha. Por exemplo, a cor ele colocou como? Cor, vezão, amarelo, né? Aí Rzão, seria o formato. Então, Mendel, ele pegou o formato e a cor, certo? Então, ele foi analisando as ervilhas e viu, essa daqui nasceu amarela, lisa. Então, elas são dominantes, que a maioria é amarela e lisa. Já essas daqui, rugosa e verde, que essa ervilha um pouco mais assim, xoxa, né, e verde, são de caracteres recessivos. Então, ele deu Vzinho, Rzinho. Então, aqui ele está estudando o quê? 2 caracteres, certo? Então, cada um responsável pela característica. Por exemplo, esse primeiro representa a cor e o segundo representa a forma, certo? Então, do mesmo jeito tem esse aqui, a cor e a forma. Então, se eu misturar esses caracteres, eu vou ter Vzão, Rzão, correspondente à dominância, e Vzinho, Rzinho, correspondente à recessividade. Aí eu crio um ser híbrido com 4 caracteres, que vai ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Como a dominância sobressai, por isso que ele ficou amarelo e liso, né? Então aí surgiu a geração 1, né, meu povo? Passando aqui. Aí você vai fazer o quadro de Punnett, né? Que a gente tanto fala nesse quadro. Aí você vai pegar as proporções. Certo? Então, se você tem... Deixa eu apagar aqui, meu povo. Aí você tem aqui. Vzão, Rzão. Versus Vzinho, Rzinho. Aí você tem que ver
qual é a probabilidade que eu posso formar? Vzão eu posso formar com Rzão? Posso. Vzão eu posso formar com Rzinho? Posso. Né? Eu pego um Vzão, né, com Rzinho e um Vzão com Rzão. Aí, Vzinho, eu posso formar com Rzão? Então, eu posso um Vzinho com Rzão. E eu posso um Vzinho com Rzinho. Aí eu crio aquele quadro de Punel. Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzão. Não, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzão e Rzinho, Vzinho. Do mesmo jeito lá em cima. Aí eu vou fazendo o cruzamento, ó. Rzão com Rzão, 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 Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Nasceu uma ervilha amarela lisa, totalmente dominante. Mas aí vai chegando os outros, ó. Rzão, 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 Rzão. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Ela tem a característica dominante, mas aqui tem um alelo recessivo de uma cor híbrida, né? E assim por diante, pessoal. Então, a proporção, ela vai dar 9 dominantes, se a gente for contar, né? For fazer o quadro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 lisas dominantes para 3 lisas verde, para 3 rugosas amarelas e para uma lisa, rugosa verde. Então, a gente tem que fazer o quadro de Punnett para poder descobrir realmente a proporção dela, né? Porque a outra dava de, no caso aí, 1 para 2 para 1, né? Uma dominante, uma recessiva para 2 híbridas. Essa daqui já dá diferente, né? Então dá 9, 3, 3, 1. Então seria na segunda lei de Mendel, a gente aumentaria esse quadro porque tinha mais caracteres, mais do que 1 caracteres, e aí aumentaria essa proporção de caracteres, pessoal. Aí só... Deixa eu voltar aqui. Então, só voltando aqui, a probabilidade, né? O que é que ele fala? Hoje a aula é pouca, porque a gente já viu esse conteúdo lá no começo do ano, né? A gente só está fazendo aqui um complemento. A segregação de um evento independente é simultânea, quer dizer, independentemente os dois vão segregando, né? Tanto a cor como o formato da ervilha ou de qualquer ser que você esteja trabalhando. Aí, ser amarelo ou verde não depende de ser lisa ou rugosa, quer dizer, elas são independentemente a cor e o formato, certo? A probabilidade de ser lisa é 3/4, amarela 3/4. Então, a probabilidade da semente lisa e amarela é de 9 para 16. Por isso que o quadro aumenta, né? Porque você tem mais caracteres, né, para colocar, mas eles segregam de forma independente. A cor vai para um lado e a forma vai para o outro, certo? É fácil, né? Eu considero fácil. Só prestar atenção e se você já teve aquelas aulas passadas, você vai se lembrar, né? Então, a proporção quadro, ele tem que ter 16. Aí tem as proporções, como eu falei, dominantes, né? Totalmente dominantes, são sempre 9. Para 3, com característica dominante, mais a cor recessiva. E mais 3 para a cor dominante, para formato recessivo e um totalmente recessivo, verde, né? Então ficaria nessa proporção aí, meu povo.
E aqui é a separação no processo de meiose, né? Então são 4 caracteres, estão vendo? Ó? Então eles se juntam no processo de meiose, se duplicam e se separam. Aí depois eles se separam formando a célula de mitose, para depois se juntar de novo. Então, só trouxe aí para ilustrar o que era mitose e meiose, certo? Então eu agradeço, pessoal, um bom final de semana para vocês. Não deixem de dar as devolutivas, que eu sabe que eu cobro, né? Então, até a próxima aula, meus queridos. Tudo de bom. Comecem a estudar também para a avaliação bimestral, tá certo? Um beijo, um abraço a todos. Fiquem com Deus, se cuidem, use máscara, viu, meu povo? E até a próxima aula, meu povo.